paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante, analisando a obra de Cristo. Hoje nós vamos entender que ele venceu a morte. Jesus ressuscitou e eu espero que Deus em Cristo fale com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixando aí teu likezinho, teu joinha, se inscrevendo também, deixando teu comentário, hashtag Glória a Deus e participando conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você pode ter acesso a todo esse material. Você também pode indicar o nosso material para os professores de adultos e jovens, onde nós também disponibilizamos materiais disponíveis que eles podem utilizar em sala de aula para dinamizar a aula deles. É só ter acesso e ser um dos nossos assinantes no nosso site Facilita EBD. O link está aqui na descrição desse vídeo. Gente boa, espero que Deus te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos pré-adolescentes. Vamos trabalhar hoje sobre um tema muito especial, analisando essa obra de Cristo. Hoje nós vamos entender sobre a ressurreição de Jesus. O tema da aula de hoje é Ele venceu a morte. Para iniciar bem a tua aula, você precisa ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 58, e o que a Bíblia diz se encontra em João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Deixa Deus te usar. Faça essa leitura em sala de aula e que o Senhor te use poderosamente para a glória do seu nome. Como professores da Escola Bíblica Dominical, especialmente da classe dos pré-adolescentes, nós precisamos ter a noção que a mensagem da ressurreição de Jesus ela é preciosa para o cristianismo. Ou seja, a mensagem do cristianismo só tem poder, graça e unção por causa da ressurreição de Jesus. Isso quer dizer que se Jesus não tivesse ressuscitado, a morte de Cristo não teria embasamento, não teria poder. O sangue de Jesus não lavaria você dos seus pecados, mas por causa da ressurreição de Jesus, por divina obra de Deus, nós então entendemos agora o significado da morte de Cristo, da crucificação de Jesus, como nós estudamos na aula passada. Isso quer dizer que a nossa mensagem ela não é vã. Em outras palavras, vamos entender muito bem. A morte de Jesus tem um significado a partir da sua ressurreição. Ou seja, nós pregamos, ensinamos, divulgamos na Escola Bíblica Dominical que Jesus está vivo, está presente entre nós. Então, nosso papel como professores é exatamente trazer esse significado. O próprio apóstolo Paulo traz um significado sistemático tremendo a respeito da ressurreição de Jesus. Não é à toa que a palavra evangelho significa boas novas da salvação. Essa salvação agora ela é validada por causa da morte, mas também por causa da ressurreição. A ressurreição de Jesus dá crédito e significado para a morte de Jesus. Eu espero que você tenha entendido isso aqui, pegado isso aqui para poder passar em sala de aula. Também é importante você entender e compreender que essa morte de Jesus ela tem um significado no plano de Deus. O plano de Deus para a morte de Jesus foi estabelecido antes da fundação do mundo, porque ele já sabia, na presciência, que o homem pecaria. E, sabendo disso, ele nos ama primeiro. Efésios 1, 4. Ele nos chamou, nos predestinou, nos capacitou para sermos seus filhos, em salvação em Jesus. Essa salvação agora é estabelecida na crucificação de Cristo e ela é validada agora na ressurreição. Então, hoje você vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Que Deus use você na Escola Bíblica Dominical.
E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na classe dos pré-adolescentes. A morte não venceu o nosso Senhor. Esse é o primeiro ponto. A morte de Cristo, ela tem essa confirmação a partir das profecias dos profetas do Antigo Testamento. Todas essas profecias se cumprem na morte de Jesus. E essas profecias também apontam para a sua ressurreição, que dá validade a essa morte. Um detalhe bíblico que nós precisamos também compreender, com base em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10, é que a morte mais a ressurreição de Jesus agora trouxe vida para conosco. E ele venceu a morte. Ele venceu o principal inimigo que nós temos. E vencendo esse inimigo, ele agora traz oportunidades, autoridade para a sua igreja, para o discipulado, para você como professor. A ressurreição de Jesus também traz um significado para a gente. Por quê? Agora nós, como discípulos dele, também podemos experimentar dessa ressurreição, pois é promessa de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a seguir. E aqueles que permanecerem vivos serão então transformados e ambos terão encontro com o Senhor nos ares, como promessa de Deus, como promessa bíblica. Então a ressurreição de Jesus abre porta e também dá garantia da nossa morada nos céus. E a ressurreição, ela traz também para a gente o significado da sua necessidade. Por que a ressurreição de Jesus ela é necessária? Para trazer significado agora à justificação, ou seja, esse plano de Deus em enviar Jesus para morrer em nosso lugar. Isso precisa ser explicado em sala de aula também. Em 1 Coríntios 15, 20, o Paulo disse que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A morte não teve poder sobre Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e permanece vivo junto com a sua igreja. A ressurreição de Jesus também, vencendo a morte, traz o significado da mensagem do Evangelho que nós pregamos. A mensagem do Evangelho, então, passa a ter esse poder a partir dessa ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou por plano e projeto de Deus. Ele estabeleceu a nossa vitória na cruz do Calvário. A cruz agora tem significado para nós a partir dessa justificação no plano da salvação. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Se eu estou te ajudando, se eu estou clareando as coisas para você em sala de aula, por favor, deixa aí teu comentário. Vamos avançar então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Dentre os mortos, Jesus ressuscitou. Nesse detalhe também vamos compreender que a ressurreição de Jesus ela traz a garantia para a nossa justificação, traz o entendimento dessa salvação agora, um significado poderoso, e esse significado agora traz um entendimento para o nosso crescimento em Jesus. O que essa ressurreição então representa para nós? O autor da lição traz um significado bem legal na lição aqui. Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus representa para nós que Jesus ele é o Filho de Deus. Então traz o significado agora sobre a divindade de Jesus, que ele é Deus, ele é o Filho do Deus Altíssimo, como está presente dentro da palavra, nesse significado que ele mesmo disse, que ele era o Filho do Pai. Outro detalhe, a ressurreição também traz um significado para a gente a respeito desse trabalho, confirma o trabalho de Jesus na obra de Deus, como está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4. Demonstra então o trabalho de Jesus, a obra de Jesus nesse projeto de Deus. A ressurreição de Jesus também traz outro significado. Ela traz o significado também que Jesus, ele toma o nosso lugar, ele exerce a nossa expiação, ele pratica o papel do cordeiro, ele toma o nosso lugar no Calvário, no altar do Calvário, no sacrifício. E isso traz o entendimento que ele se coloca como inocente. Isso quer dizer o quê? Que ele toma a nossa culpa. Em Jesus agora nós somos justificados. E a ressurreição traz significado também
Outro detalhe que você descobre é que Jesus, quando habitou entre nós aqui durante 33 anos, ele viveu sem pecado. Ele foi o servo enviado de Deus, como o próprio evangelista Marcos demonstra no seu evangelho. Jesus, ele permanece sem pecado nesse mundo mal, mas é ser humano como eu e você. Paulo faz questão de dizer e traz um significado a respeito dessa justificação, que Jesus, ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão, criado por Deus em perfeição, levou a humanidade à queda, ao pecado. Jesus, sendo o segundo Adão também, criado por Deus, gerado pelo Espírito Santo em Maria como ser humano, ele agora traz esse resgate, ele resgata a humanidade da queda e liga essa humanidade, ele é a ponte de nos levar agora para a presença de Deus. Em 1 de Pedro 2, versículo 24, também entendemos que a ressurreição de Jesus agora demonstra que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ele vai para o madeiro no nosso lugar. Ele toma o nosso lugar no madeiro. E por intermédio da ressurreição, agora nós nos tornamos vitoriosos, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Então, em Jesus agora, você que era pecador, passa a ser vitorioso, porque ele te dá uma nova chance. Glória a Deus por isso. Na ressurreição de Jesus também, entendemos como discípulos que ele nos dá agora autoridade para curar enfermos, para recebermos as bênçãos, para tomar posse das bênçãos espirituais. A partir da ressurreição também, entendemos que Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. Porque aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, conforme está escrito em 1 Coríntios 15, versículo 21, 22, 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 14. A garantia da ressurreição de Jesus abre a porta também para a nossa ressurreição. Digamos que você pode passar pela morte, você pode morrer, mas em Cristo, morrendo com o Senhor, nós temos a garantia que em Jesus nós ressuscitaremos e teremos um encontro com Ele nos ares. É promessa de Deus. Então, a ressurreição de Jesus traz esse significado. Fale sobre isso em sala de aula também. Ela traz o significado da nossa justificação. Avançando, espero estar ajudando você. Vamos agora, então, para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a ressurreição dos mortos. Nesse terceiro ponto, a Bíblia traz para a gente o ensinamento claro sobre a existência da ressurreição, que a ressurreição também pode ser experimentada pelos salvos em Jesus, como está escrito em 1 Coríntios 15, 54. Que traz essa ideia agora, que em Cristo agora nós teremos esse revestimento de um novo ser, um novo corpo, em Cristo, ressuscitados com o Senhor. Quando a gente observa na palavra de Deus sobre o testemunho da ressurreição, a ressurreição de Jesus ela é comprovada historicamente e arqueologicamente também. A própria Bíblia dá testemunho dessa ressurreição, tanto nos 4 evangelhos, apresentados de formas diferentes, que comprovam o mesmo evento histórico. Nós também podemos perceber que as testemunhas dessa ressurreição são agraciadas pelo Espírito Santo. A própria Bíblia também afirma em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, onde essa ressurreição traz essa confirmação. Paulo também testemunha em 1 Coríntios capítulo 15, no início do capítulo, que tanto ele como Cefas, que é Pedro, Tiago e mais 500 pessoas viram o Cristo ressurreto, vivo, e essa ressurreição ela é comprovada de uma forma espetacular, por eventos históricos e por marcos na palavra de Deus. Então, quando você observa, você percebe muito bem que Cristo está vivo. Hoje, se você tiver a oportunidade de visitar Jerusalém e ir no Jardim do Túmulo, você vai encontrar uma placa no jardim escrita: ele não está aqui, pois ele já ressuscitou. Jesus está vivo. E essa palavra também demonstra que ele venceu a morte. Ele tem autoridade, tanto no céu como na terra, e sobre a morte também.
E aqui nós percebemos que a nossa esperança em Jesus está nessa ressurreição. Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Tessalônica, capítulo 4, versículos 16 e 17, ele fala sobre a importância dessa ressurreição. Aqui também, entre outros detalhes, esse milagre da ressurreição demonstra que nós devemos ter a nossa fé firmada em Cristo, no Senhor. E quem é que experimenta disso? Os salvos em Jesus. Eu espero ter contribuído contigo hoje em sala de aula nesse bate-papo sobre a ressurreição de Cristo. Te aguardo por aqui na nossa próxima lição. Mas antes de falar da lição, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram. Por favor, manda esse vídeo aí para um monte de gente que você conhece. Posta nos grupos de WhatsApp da tua igreja, no Telegram. Posta também na tua rede social. Nos ajude a alcançar mais vidas para Jesus. É claro que eu vou pedir a você. Coloca aí teu comentário se eu te ajudei hoje em sala de aula. Isso é importante para a gente também. E como dica de leitura, eu quero trazer alguns textos que vão te dar uma ideia muito boa a respeito da ressurreição de Jesus. Como dica de leitura, eu quero te apresentar o texto Evidências da Ressurreição, da editora CPAD, que pode te ajudar muito a entender sobre esse tema. Também tomei como base a Teologia Sistemática Pentecostal, que vai trazer para você o significado da ressurreição, essas evidências, que traz também o entendimento sobre a nossa justificação. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição, que é a lição de número 9, onde nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: Jesus, a única ponte com o Pai. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.